bom, Thaís? Seja muito bem-vinda. Agradeço por você ter aceito o convite. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. A gente está aqui, né, no dia a dia, acaba trabalhando juntos e algumas pessoas acabam falando mais, né, que as outras sobre as nossas soluções. E é legal a gente ter a visão de cada área diferente. Obrigada pelo convite, Lúcia. Espero poder sanar, né, todas as suas dúvidas e curiosidades aí. Exatamente. São dúvidas minhas, dos colaboradores também, porque nessa correria toda do dia a dia, a gente quase não tem tempo de parar e ficar perguntando, né? Então, às vezes a gente entende, mas será que foi realmente aquilo tudo que, né, que o produto tem, o que mais que tem para oferecer? Então, é isso que você vem hoje para poder dizer tudo que está tendo de novidade, todas as coisas boas que a gente tem aí para ofertar, né? Exatamente. O Rockbank, ele é um produto vivo, na verdade, né? Então, a gente tem alterações e melhoramentos toda semana. Então, a live que a gente fez, às vezes, um mês atrás, ela acaba trazendo um pouco menos do que o cenário que a gente tem hoje. Então, obrigada. Adoro trazer essas atualizações. Perfeito. Vamos começar, então, dizendo, primeiro, o que é a Reut, quando que ela foi criada, qual que é o objeto dela, o objetivo que ela tem. Perfeito, Lúcia. A Reut, como vocês conhecem hoje, né, ela foi criada há aproximadamente 5 anos, mas nós viemos de um cenário de consultoria tributária, né, sempre analisando realmente todo o passado e o futuro dos clientes, otimizando carga tributária e etc. E a gente se deparou com um cenário de necessidade dados mais especializadas no lucro real para os nossos clientes da própria consultoria, e foi aí que a gente viu uma abertura no mercado, né, um espaço para uma contabilidade especializada em lucro real e surgimos. Então, tudo isso que vocês veem hoje em relação à tecnologia, desenvolvimento de soluções, time de desenvolvimento mesmo, ele foi originado a partir de dores muito comuns aos escritórios contábeis, aos profissionais da contabilidade, em grandes empresas também. E essas dores foram sendo transformadas primeiro em microserviços, depois em alguns softwares específicos para uso interno. E hoje a Reut, né, ela se posiciona como uma Accounttech, uma empresa de tecnologia e soluções, né, tecnológicas e inovação para a contabilidade e o RH. Então, a gente tem serviços, software, né, Software as a Service, o SaaS, e temos também agora um produto, uma solução nova, que é o Reut Learning voltado para capacitação. Então, o máximo que a gente puder contribuir é o que a gente traz. Perfeito. E aonde que a Reut está hoje? Bom, a nossa sede é em Curitiba, né? Nascemos em Curitiba, temos um espaço em Curitiba, inclusive, quem tiver o interesse de nos visitar ou então vir fazer, né, um tour ou conversar pessoalmente sobre as nossas soluções, fazer um benchmark, estamos sempre abertos, vocês podem entrar em contato pelo nosso site, inclusive. A gente tem uma unidade em Brasília, né? Temos clientes em Brasília, temos um espaço em São Paulo também, né? Que são os nossos principais locais de movimentação permanente, mas a gente está no Brasil inteiro, temos clientes no Brasil inteiro, e agora, né, nesse processo de licenciamento para escritórios contábeis, a gente está de norte a sul, de leste a oeste, todos os estados. Então, falando nesse licenciamento que eu quero saber. Então, a Reut começou ali com contabilidade, né, tem departamento de pessoal, tem a parte da consultoria, tá? E aí ela criou um produto chamado Reut Bank. O que é esse Reut Bank? Vamos lá. O Reut Bank é um software, né? Um software, como a gente chama aqui, de apoio ao fluxo, né? Documental, da contabilidade, fiscal e financeiro das empresas e dos escritórios contábeis que acabam operando esse fluxo também. Então, acredito que você vai fazer alguma pergunta no sentido de é um ERP, substitui ERP, ou então um software contábil, substitui, né, os que a gente usa internamente para a apuração. Não.
tá? Nós somos uma solução que se integra, tá? O ERP, que se integra ao software contábil e traz uma grande inovação no fluxo. Então, hoje a gente tem, mesmo com ótimos ERPs, ótimos softwares contábeis, a gente tem alguns gaps no fluxo da contabilidade. Alguns deles, né, são controles de documentação, conciliações recorrentes no financeiro, na contabilidade, conferências muitas vezes manuais, de notas. Então, o que o Hotbank veio fazer, né? Colocar ordem na casa. Então, a gente inverteu o fluxo da contabilidade de uma forma muito inovadora. A gente conseguiu fazer isso aplicando inteligência artificial, né, o machine learning, que diminui, né, a necessidade de conferências manuais feitas ali por humanos e também aumenta muito a velocidade, porque tudo tem que ser rápido. Uma vez que nós trazemos o levantamento, a prévia fiscal e o lançamento contábil para antes do financeiro. Já já eu vou contar um pouco para vocês, mas qual o cenário, né, do Hotbank? Integrar a gestão documental da empresa, tá? Nesse primeiro momento do fluxo de entrada, vou explicar certinho a vocês, com o fiscal, contábil e o financeiro, tudo integrado em uma plataforma só, comunicando, né, todas essas informações diretamente com a ERP ou software contábil. Tá mudo, Lúcia? Benefícios são vários, né? A gente vê que com essa agilidade do processo também reduz a margem de erro e tudo também. Então, que é ponto positivo. Mas, por exemplo, eu sou uma empresa, um escritório de contabilidade, já trabalho com lucro real, ou pretendo ingressar na parte do lucro real e achei interessante todo esse processo. Eu não quero ter que criar toda a parte do mecanismo da tecnologia, porque vai sair muito caro, né? Trilhar todo o caminho que a Reut já trilhou. Eu queria já entrar e comprar um produto da Reut ou ser um associado ali. Como que funciona isso? Se eu já tenho o meu sistema, eu vou ter que jogar fora meu sistema e pegar o sistema da Reut, ou ele tem como fazer um tipo de um repara, uma adequação? Como é que ele funciona? Então, Lúcia, não, você não tem que jogar o seu sistema fora de forma alguma, nem o seu cliente o ERPD, não é o nosso intuito. Nós nos integramos aos softwares contábeis e aos ERPs. Nesse primeiro momento, a gente se integra a alguns ERPs e softwares contábeis específicos, né? Que eu vou mostrar para vocês, inclusive. Mas qual que é o objetivo principal do Hotbank? Qual que é o nosso público-alvo, né? Por prezar tanto pela segurança das informações, por prezar tanto pelos lançamentos corretos, conciliados ali em tempo real, que a gente chama de vínculos, né? Que são vinculados em tempo real, criando kits de rastreabilidade documentais, é muito valioso, né? Nós somos muito valiosos para aquelas empresas que estão, por exemplo, no lucro real. Muitos escritórios têm uma dificuldade de crescer a sua base de clientes, né? Que trabalham com lucro real, por exemplo, que tem aí honorários mais vantajosos e etc., porque não tem uma ferramenta que realmente dê um suporte e segurança para trabalhar esse regime, que é tão complexo, né? Tão cheio de especificidades. E aí o Hotbank, com essa aplicação de inteligência artificial, é muito valioso para esse tipo de público. Então, o que a gente tem feito em relação aos escritórios contábeis? Nós estamos mostrando, né, demonstrando agora quais são os ERPs e softwares que a gente integra, entendendo qual que é o caminho que esse escritório quer trilhar daqui para frente, como ele se imagina daqui a 1 ano, daqui 5 anos, como ele se imagina trabalhando o cliente maior, um cliente que tem que operar hoje, né, no lucro real. A gente vê tantas transformações acontecendo por causa da reforma tributária e etc. E a partir dessa análise a gente entende, o Hotbank faz sentido para a sua base inteira hoje. Não, o Hotbank faz sentido para a sua base de clientes específico, aqui 2 ou 3, mas você quer crescer nesse sentido? A gente tem uma ferramenta para que você possa oferecer um novo serviço, um serviço diferenciado para o mercado e crescer junto conosco. Então, eu queria sim, Lúcia, até inclusive
mostrar um pouquinho do fluxo, né, que o Reutbank faz, porque eu acho que quando a gente visualiza a dor, fica mais fácil ver como se encaixa, né, a tecnologia do Reutbank. Deixa eu só fazer uma perguntinha, daí você já mostra. Thaís, e daí vai ter um tipo de uma consultoria para ir acompanhando as pessoas que forem adquirir esse produto? Então, depois da nossa seleção, né, a gente está fazendo uma seleção de 30 escritórios contábeis que poderão ser onboardados, serem implantados em janeiro. E a partir dessa decisão, né, a partir de cada contrato, com cada escritório desse, a gente começa um acompanhamento realmente com treinamento sobre o Reutbank. Antes mesmo da gente fazer essa escolha, né, essa seleção dos escritórios, a gente quer entender qual o caminho que ele vai trilhar, e a partir do momento que a gente entende, a gente consegue acompanhar essa trilha junto, trazendo insights sobre o Reutbank, como que cada módulo pode otimizar a operação dele. Então, sim, é um trabalho a quatro mãos, Reut, o escritório contábil, com foco no público-alvo, né, ideal que a gente define. E serve para qualquer tipo de qualquer ramo de atividade, por exemplo, comércio, serviço, enfim, para tudo. Isso. Em relação à atividade, sim, serve para qualquer atividade, qualquer segmento, a empresa que atue, né, em qualquer segmento, mas a gente tem um foco mesmo voltado para o regime tributário. Então, as empresas que estão no lucro real têm uma necessidade, né, a gente agrega muito valor para elas. O nosso foco não são as empresas que estão no Simples Nacional, nós temos muitas ferramentas hoje no Brasil voltadas, né, para esse público, para o lucro real, né? O Reutbank vem aí como uma solução inovadora mesmo, e aplicação de inteligência artificial. E aí, quando a gente fala do presumido, a gente tem aquela empresa ou aquele grupo empresarial, que muitas vezes tem várias empresas no lucro real e uma ou outra no presumido, né, por uma questão estratégica, e a gente consegue absorver no Reutbank. Mas o objetivo é deixar ele perfeito para a empresa do lucro real. Legal. Sabe, Thaís, estou pensando uma coisa, tem face da reforma tributária e tudo, se realmente for aprovado nos moldes que estão sendo colocados ali pelo governo, em que diz que o próprio regime do lucro presumido vai poder usar créditos, né, pela colocação deles e tal, então vai ter que ter uma contabilidade também muito apurada, muito certinha. Eu também vejo aí um fio de esperança de vir também até mesmo um lucro presumido para dentro do Reutbank, futuramente, né? Exatamente. O que cria a necessidade do Reutbank é realmente essa questão de exigência de lançamentos corretos e acompanhados de forma recorrente e estrita, né? Então, o Reutbank ele foi pensado numa empresa que tem que fazer cada lançamento de crédito e débito de forma correta, vinculando os documentos, que muitas vezes vai passar por uma auditoria lá no final e precisa estar com tudo certinho, vinculado. E também, dentro desse processo, quando a gente fala em lançar tudo e vincular tudo, conciliar tudo, né? A gente tem um trabalho humano e muitas vezes operacional gigantesco. E aí a aplicação da inteligência artificial, do machine learning, aprendendo todo o histórico, entendendo como esses lançamentos são feitos e dispensando o trabalho humano operacional e liberando essas pessoas para o estratégico, é algo que agrega muito valor e que faz muito sentido. Aí, se a gente fala do lucro real, ou então, caso do lucro presumido, né, vem exigir lançamentos tão estritos quanto de algo como o Reutbank. Então, me mostra um pouquinho aí de como é que funciona. Eu sei que você tem um material. Mostra sim. Então, vamos lá. Mostra sim, Lúcia. A gente vai trabalhar com 2 materiais aqui hoje. Um deles é um vídeo que eu gosto muito e acredito que todo mundo que está aqui vai acabar se empatizando e se vendo, né, nessa situação, que é a descrição do nosso processo tradicional da contabilidade, né? Começa ali desde o financeiro, que hoje vem antes da contabilidade. Vamos lá.
Bacana o vídeo, viu? Thaís, então você tinha falado ali que a gente está fazendo uma seleção de determinados escritórios de contabilidade. Em algumas redes sociais nossas lá já está constando ali, né? Algumas situações dizendo para os escritórios ficarem espertos aí e tal, para poder participar. São 30 escritórios que vão ser selecionados de início? Isso, Lúcia, são 30 escritórios que vão ser selecionados. Na verdade, a gente já começou essa seleção. Hoje a gente já tem mais de 200 inscritos nesse processo seletivo. Sim, estamos falando com todos. A nossa agenda de reuniões está aberta, né? Para escritórios do Brasil inteiro, inclusive. Não teve um estado que não foi contemplado nessas mais de 200 inscrições, exato. E está aberto, está disponível no nosso site. A gente também tem links no Instagram, né, para que os sócios, enfim, os administradores dos escritórios entrem em contato, conheçam melhor, falem com a gente. Então, a Marisa, que é do meu time, eu também, o próprio Lucas, né, estamos todos atendendo essa demanda, conversando com os interessados, discutindo o negócio deles mesmos. E aí, dentro desse processo, Lúcia, a gente viu, né, toda essa dor que passou no vídeo. E eu queria mostrar para você agora um material de comparação do fluxo tradicional, que é o que a gente viu aqui no vídeo, com o fluxo disruptivo da Reut, com a esteira mágica, como a gente chama, né, aqui esmiuçado no passo a passo. Eu vou explicar um pouquinho, algo rápido, sobre como a gente trabalha e qual que é o nosso fluxo. Então, mostra lá. Vamos lá. Tá vendo certinho, Lúcia? Perfeito. Todos aí? Perfeito? Perfeito. Vamos lá, então. Então, aqui do lado esquerdo, né, da tela, a gente tem a descrição daquele fluxo que foi feito ali no vídeo. Quando a gente fala, né, de processos de entrada, de documentos de entrada, de fluxos de entrada, ele começa geralmente num pedido de compra dentro da empresa, com recebimento, né, de documentos fiscais, societários, né, documentos que oficializam aquele fluxo a partir do fornecedor ou do prestador de serviço. A gente tem toda a organização e classificação desses documentos feita dentro da empresa e muitas vezes até repetida lá no escritório contábil, né? A gente começou aqui com essa organização e classificação, lançamento no ERP, né? Vinculação desses documentos, análises, correção deles numa interação recorrente com fornecedores. Então, muitas empresas grandes, né, ou até mesmo o escritório contábil que faz o BPO, que está ali junto na rotina da empresa, acaba tendo pessoas, né, muitas vezes mais de 2, 3, fazendo só esse fluxo de conferência e comunicação com o fornecedor. Aí a gente tem lançamento no ERP, que é feito, sua grande maioria das vezes, de forma manual ainda, exportação, lançamento no banco, né? Então, depois de todas essas conferências, a gente vai para um pagamento, faz esse pagamento, tem a baixa de comprovantes, o lançamento contábil é feito ali no ERP, né? E aí vai para a contabilidade depois, para tudo isso ser conferido. E é um momento, às vezes até doloroso na contabilidade, onde correções têm que ser feitas tardiamente, depois de vários pagamentos, vários fluxos financeiros terem sido oficializados ali, né? A gente já pagou, já fez a transferência, etc. E aí tem que rever, tem que relançar, né? Recontabilizar. E dentro desse processo a gente tem a apuração de tributos, que também muitas vezes requer refacções no processo, análise de notas, análise de cancelamento de notas, correção de alíquotas, e aí também uma comunicação com o fornecedor daquele cliente. E no final de tudo, né, a gente tem uma conciliação e um fechamento contábil. Essa conciliação e fechamento contábil nem sempre dá certo. A gente tem outras correções a fazer, trazer também todo o histórico, todo o extrato do banco para conciliar. E dentro desse processo,
roteiro, aqui do lado esquerdo da tela, nós temos um fluxo transacional de documentos gigantesco, né? Que é feito por, no mínimo, 3 partes, e muitas informações aqui acabam se perdendo, sendo corrigidas, e aí no final do processo a gente acaba vendo auditorias, né, que geram alguns ônus para a empresa, porque nem tudo estava correto, nem tudo estava conciliado, ou então mesmo multas nos pagamentos de tributo, porque humanos erram, enfim, o processo é pesado, o operacional é pesado, requer uma atenção muito grande, estrita, e um conhecimento técnico, né, vasto e completo por parte de toda a equipe. A gente sabe que nem sempre é assim. Então, comparando com esse processo, a gente tem o método Reut, com a aplicação de inteligência artificial, que é onde a gente inverteu esse, colocou o financeiro lá no final do processo, né? Pouco antes do lançamento no RP. Então, como que a gente funciona? Como a esteira mágica do Reut Bank funciona? A gente centraliza a recepção de documentos. Então, esse documento está vindo da prefeitura, está sendo baixado, né, via XML, quando a gente fala dos documentos fiscais, das notas. Esse documento está vindo do fornecedor, do prestador de serviço, via e-mail, ou então esse documento está vindo, mesmo por um lançamento, por um upload, né, manual, por causa de alguma especificidade ou algum fluxo diferenciado ali, enfim, que faz que aquele documento não seja recorrente, ele pode vir de vários canais, mas o objetivo é que chegue nesse primeiro step da nossa esteira, né? Da nossa esteira mágica, e neste momento a inteligência artificial ela já é aplicada e acaba com uma dor imensa que a gente tem do lado esquerdo aqui, que é a classificação de documentos. Então, vamos supor que eu tenha 1000 documentos, né, de várias naturezas diferentes, que são recebidos aqui na esteira mágica, ou até por upload mesmo. A inteligência artificial já começa a classificá-lo sozinha. Então, ela detecta se aquele documento é uma nota fiscal de serviço, é uma nota fiscal de consumidor, ou se ela é uma nota fiscal, ou então se ela é um invoice, por exemplo, se é um extrato bancário. Toda essa classificação documental é feita nessa etapa. Mais de 13 tipos de documentos que são classificados de forma automática, eles podem ser inseridos ali de forma sortida, né? Então, a gente tem essa qualificação, classificação. Então, esse documento é um documento fiscal, é um documento societário, um documento contábil, um documento financeiro. A gente detecta também se é boleto e lê esse tipo de arquivo. A gente detecta mais de 17 tipos de contratos. Invoice, já falei, né? Notas de débito, faturas de energia, gás, água, telefone. Então, tudo que vai impactar no lançamento contábil, na apuração fiscal ou no pagamento, e é lido pela inteligência, tem as suas informações extraídas aqui nesse terceiro passo, né, da OCR. Então, todo documento de imagem que vem para cá tem a inteligência artificial aplicada não só para qualificar e classificar, mas também para ter as suas informações extraídas, estruturadas e, muito importante, enriquecidas. Como que funciona esse enriquecimento de informações? A partir do momento que a gente tem aqui o CNPJ, ou mesmo o CPF, né, do tomador e do prestador, ou do fornecedor, nós conseguimos fazer checagens e bases externas, como, por exemplo, a situação daquele CNPJ, né, ambas as partes, na Receita Federal, se é optante pelo Simples, se não é, tudo que vai impactar mais para frente, né, numa retenção, numa análise de finalidades, no lançamento contábil também. Então, essas checagens em bases externas são feitas, a gente enriquece o banco de dados, e aí o que precisa de complementação humana, de uma verificação ali, um documento novo, algo que a inteligência nunca viu, não está na sua base, nós, né, disponibilizamos uma tela adaptada ao tipo de documento, com essas checagens em bases externas ali visíveis, para que o analista do escritório ou o analista lá na empresa mesmo que faz esse fluxo de conferência possa analisar o documento e ensinar a inteligência artificial. Então, qual que é o trabalho estratégico? Que não é mais ficar conferindo se está certo ou se não está.
ver o que está errado e falar, ó, inteligência, vem aqui, funciona assim, você tem que ler esse documento nesse formato. A partir desse momento, a gente, né, treinou um pouquinho mais a inteligência artificial e agora ela sabe trabalhar com aquele layout, com aquela estrutura de informação, né? Então, é um produto vivo. A inteligência artificial é um bebê e a gente vai ensinando ela. A gente tem um robô fiscal aqui, nessa etapa já, com mais de 2 bilhões de cenários tributários, né, que é um cruzamento da base legal com a base ROID. A gente já vem treinando isso, né, treinando ela há muito tempo, e ela funciona basicamente, né, com a base legal e com históricos do que é feito diariamente de forma recorrente pela empresa e pelas empresas, né, que utilizam o Bank. Então, nesse momento, cada documento é analisado, né? Tem um benchmarking ali com bases diferentes, então todas as retenções, por exemplo, do documento são discriminadas, né? Com o que geralmente é retido por aquela empresa num documento como aquele, num produto ou num serviço como aquele, um código-serviço, né, como que está descrito naquele documento. Existe a comparação com a base ROIT, com tudo que a gente vem colocando de informação ao longo dos anos, e com a base legal também. Então, é um quadro, assim, maravilhoso de escolhas mesmo, de análise estratégica de um documento. E aquilo vai ser ensinado para a inteligência artificial também. Então, são processos que não são perdidos, operacionais ali de conferência, que a gente não vai aproveitar depois, muito pelo contrário. Cada conferência, né, cada intervenção técnica aqui se torna inteligência depois. Depois desse processo, nós temos finalmente aí a contabilidade, o lançamento de créditos e débitos. Mas antes do financeiro? Sim, antes do financeiro. Por quê? Quando a gente chega no financeiro, nós já temos um kit de rastreabilidade pronto. Esse kit de rastreabilidade, ele vem com aquela documentação lá do começo, né, o contrato, né, que deu origem a toda essa movimentação, ou então o vínculo com a ordem de compra que deu origem a tudo isso, a nota fiscal, o boleto que está vinculado, ou então a fatura. A gente faz um kit documental para que o pagamento só seja feito já de forma auditada. Então, veja só, nós temos vários fluxos de conciliação aqui do lado esquerdo. Aqui do lado direito, a gente tem um robô, né, que não está aqui especificado, na verdade, mas ele chama robô de vínculos. Tem muita inteligência artificial aplicada nesse processo e ele vincula por variáveis, né, por relações, ele correlações de causalidade, um documento com o outro. Quando ele não encontra, ele também pede para um humano vir aqui e fazer, né, o vínculo disso para que ele vá para o financeiro já de uma forma segura. Então, qual que é o objetivo aqui? Não ter problemas e nem trabalhos com reconciliações, conciliações e etc. Um outro ponto importante que toma muito tempo do analista, toma muito tempo do cliente, da contabilidade, é a interação com o fornecedor, né? Então, tá errada essa nota, vou lá, faço um e-mail, upload, envio, espero receber de volta, enfim. Aqui a gente já tem um fluxo de interação com o fornecedor dentro do Bank. Então, o robô fiscal, o que não está certo, ele já disponibiliza ali uma conversação, né, via e-mail, direta e imediata com o fornecedor, para que você fale, ó, isso aqui, essas retenções estão erradas, essa nota tem que ser corrigida nesse formato. Além das checagens de cancelamentos que a gente também tem em mais de uma etapa aqui do Bank. Perfeito. Resolvemos toda a questão, né, do documento fiscal ali com as retenções. A gente tem um lançamento de créditos e débitos, né, de forma bem estrita aqui, com muita inteligência artificial aplicada também. Hoje nós já passamos de 8 milhões de lançamentos sem intervenção humana. Então isso significa que aquele fluxo de conferência antes do lançamento, ou então de correção, não existe mais, porque esse lançamento está sendo feito, inclusive, antes de ser pago. E à medida que ele é feito, também a gente acaba ensinando a inteligência artificial, as próximas vezes, não repetir a pergunta.
muito inteligente, a inteligência artificial. Ela pergunta só uma vez. A partir desse fluxo, temos o kit documental, é disponibilizado para o pagamento, já com o kit de auditoria pronto, né, com as responsabilidades definidas. Então, a gente tem níveis de permissão no Whitebank, a gente sabe quem que colocou aquele documento lá, a gente sabe quem complementou, sabe quem escolheu, ensinou inteligência artificial intenções, quem ensinou crédito e débito, né? E o que está faltando na hora do pagamento, se caso a gente não tenha todos os documentos necessários. Aconteceu tudo isso, né? Passou por toda essa esteira, aí o documento, aí o fluxo, a escrituração é feita no ERP, tá? Aqui, né, por métodos visuais e também didáticos, a gente coloca o lançamento da informação consolidada no final do processo, no ERP, mas, na verdade, aqui ele acontece, né, com algumas APIs específicas, inclusive em cada módulo, para tornar tudo muito rápido. Então, o objetivo é que o Whitebank, ele coloque ordem na casa, né, e facilite, inclusive, a vida dos ERPs e dos escritórios contábeis em ficar parametrizando e reparametrizando a ferramenta o tempo todo. De ver o fluxo, já Isso tudo é muito rápido, né, Thaís? Isso tudo é muito rápido. Muito rápido. Inclusive, Lúcia, o Whitebank, ele traz quantos segundos demoraram ali a leitura de um documento, quantos segundos a OCR demorou para detectar todas as informações e cruzar. É muito interessante mesmo. E, assim, impossível fazer a inversão desse fluxo sem inteligência artificial. Imagina uma pessoa fazendo tudo isso correndo antes da data do pagamento. Emitir uma ordem de compra até a nota chegar, conferir, mandar para a contabilidade, contabilizar e depois enviar para o financeiro é impossível. É com inteligência artificial e muita celeridade no processo que a gente consegue fazer isso. Senão a margem de erro vai lá para cima, né? Exatamente. E aqui é algo que a gente preza muito, a acuracidade, viu, Lúcia? Não sei se você sabe, né? A gente conversa sobre isso o tempo todo, mas hoje, na nossa OCR, né, extração de dados, nós temos entre 92% e 98% de acuracidade nas notas de serviço. Então, é uma acuracidade realmente muito alta, acima do mercado, assim, de uma forma bem intensa, inclusive, posso dizer. Sim. E essas checagens e esses vínculos fazem com que a gente tenha muita segurança ao fazer um pagamento e implique responsabilidade quem está analisando o processo também. Tudo começa ali com o documento fiscal, né? Se ele já veio errado, todo o procedimento que vem em decorrência disso, é claro que é errado. E é muito interessante aqui esse processo, pelo que você mostrou todo, da parte do financeiro vir no final. Justamente, está tudo certinho, está tudo bonitinho, auditor, está tudo ok, maravilha. Então, agora vamos ali para o pagamento. Porque a maioria Exatamente. inverte realmente, quer dizer, paga antes, aí depois é que chega para a contabilidade aquele documento, quer dizer, o serviço já foi prestado, já emitiu o documento, muitas vezes errado, aí já pagou por ele, quando chegou para a contabilidade, como é que o cara vai acertar isso? Não tem como, exatamente, como cancelar uma nota, nada. Estou aqui com essa inversão do processo. É muito legal, achei muito bacana. Exatamente, Luci. E hoje você convive, eu acho que até bastante, né, com esse processo. Eu acabo convivendo numa conta, você em outra. Mas, além de toda a tecnologia, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem no ERP, que a gente tem no software contábil, ainda existem empresas que exportam o arquivo na mão, com marca-texto. Vamos ver se isso aqui bate, né? Se bate o fluxo financeiro, o contábil, o fiscal, será que a gente recebeu todos os documentos? Então, a gente realmente quer acabar com isso de uma vez por todas, de forma tecnológica e segura para o lucro real. Com certeza, não justifica mais, né, esse tipo de procedimento. Thaís, nós estamos aqui com a Valquíria Jung, com... ai, meu Deus, apertei o botãozinho errado aqui. Mas com o Cássio, que está aqui nos assistindo também, com Wesley Rocha, com o Tiago de Moura,
o Ledson Henrique, que já esteve aqui numa live, e ele diz: boa noite, live bastante esclarecedora e hiper interessante, parabéns. Reut sempre compartilhando conteúdos importantes, vamos aprender demais com vocês hoje. Daí tem uma pergunta que é do Tiago Viana Salles, e ele diz: boa noite, o Reut Bank tem previsão de integrar com o software Sanctime e Domínio? Sankia e Domínio. Tem? Qual é o nome mesmo? Desculpa. Dele é o Tiago Viana Salles. Tiago, a Reut, ela se movimenta com base no mercado, realmente. Tá? Sim, nós temos a previsão de integrações. Quando você fala de Sankia, é um RP, né, muito proeminente, desenvolvido e que atende grandes empresas, atende nosso público-alvo. Então, ele está no nosso roadmap, sim. Mas hoje, para o nosso onboarding, para a nossa implantação em janeiro, nós temos algumas integrações específicas. Essa informação é muito importante, né, até para quem está participando do processo seletivo, não que tenha que já trabalhar com essas ferramentas, a gente pode fazer um plano de desenvolvimento conjunto, mas nós integramos aos ERPs, né, da SAP, especificamente o SCC e o Business One, e a gente se integra ao Proteus da TOTVS. Como software contábil, nós já nascemos integrados organicamente aqui ao Questor, então nós conseguimos atender o escritório que trabalha com o Questor também, e temos uma previsão, tudo, em relação à integração com a SCI. Essas são as nossas projeções, é o que a gente tem hoje, né, de projeção a gente tem o SCI, o resto já está consolidado, e a gente faz esses onboards em janeiro pautados nessas integrações. Mas sim, a gente observa o mercado o tempo inteiro e a gente tem um time de integração ali trabalhando bem intensamente, Thiago. Com a Domínio também, né, Thaís? Isso, a Domínio a gente também, enfim, é um software contábil com uma grande participação, a maior participação nas algumas integrações, mas aí a gente tem algumas questões técnicas que fizeram com que ele não ficasse no momento em prioridade. É que essa foi a pergunta dele, né, dos 2 softwares. Nós temos a Joselma Marinho aqui assistindo, o Charles também, a Piedade está prestigiando aqui. Tá, e antes de eu passar ali o resto das perguntinhas, eu quero só ver contigo. Você falou nessa seleção, né, das empresas, esses escritórios de contabilidade. E, Thaís, quais que são os critérios que precisam ter esses escritórios para poderem fazer lá a inscrição e terem já esse primeiro bate-papo com vocês para ver da possibilidade de serem selecionados ou ficar numa fila para futuramente? Como que vai funcionar isso? O que a gente diz muito, né, e preza, Lúcia, é a visão de futuro do escritório. Então, onde ele quer chegar? Tem uma visão parecida com a nossa, para a qual a gente prepara o Reut Bank, que é um futuro aí de auditoria em tempo real e lançamentos, né, checados em tempo real, e foco, inclusive, em clientes maiores, né, o topo da pirâmide ali, que ainda não é tão atendido pelo escritório contábil, né, e a grande maioria está no lucro real. Esse é o foco, a gente já conversa, tá? E aí a segunda questão, né, para essa seleção específica são as integrações. Então, é importante que o escritório ele tenha uma previsão de ter clientes com essas integrações para, né, fazer, inclusive, viável uma implantação em janeiro. E, além disso, a gente analisa também o plano de crescimento do escritório em relação a escopos diferentes, novos serviços, como, por exemplo, o BPO financeiro, que começa já a ser mais facilitado com uma ferramenta como o Reut Bank, né? A gente tem um roadmap do Bank incrível, tudo que eu mostrei para vocês agora e mais um pouco, inclusive, né, mais para o futuro. Então, a visão de médio e longo prazo do escritório também é muito importante. Mas assim, Lúcia, a gente conversa, dá atenção a todos que falam conosco,
participando da seleção ou não, tá? Para ver a viabilidade do escritório, né? Claro, Muitas vezes. claro, é até conversa consultiva. Exato. E você veja, que nem, por exemplo, vamos supor que o escritório hoje tenha lá a base dos seus clientes, por exemplo, num lucro presumido, mas que para 2021 ele pense, talvez, ir para um lucro real. Mas e aí, Thaís? Se a pessoa quer ir para o lucro real, mas tem medo de enfrentar esse lucro real, acha que ela tem, que esse regime tributário tem muitas nuances, que as pessoas não valorizam economicamente pelo trabalho que dá, o que que você diria nesse caso? Essa é uma dor muito comum, né, Lúcia? A gente sabe que, por mais que batamos na tecla, por mais que se evidencie mensalmente a necessidade de uma contabilidade bem feita, ainda existe um pouco de subestima aí no trabalho, da contabilidade. Muitas vezes isso vem discriminado ali no raio-x dos honorários. Mas em relação a uma preparação maior para o lucro real, eu, inclusive, Lúcia, falo aqui com você, né, porque a gente tem trabalhado juntas nesse projeto. A Reut detectou muita insegurança no mercado como um todo em tratar do lucro real, né, de uma forma mais atualizada, disruptiva, aplicada para cases mesmo. E aí, você melhor do que ninguém, na verdade, para falar do nosso curso, né? Nosso novo produto, que é o Reut Learning, que vem com o primeiro curso chamado Verdadeiro Lucro Real, desmistificando realmente esse processo, desmistificando esse regime e ajudando os escritórios que, inevitavelmente, vão receber mais demandas de clientes que já estão ou querem passar a trabalhar, né, a apurar ali no lucro real. Me fala um pouquinho, Lúcia, na verdade, como que tem sido esse processo? A gente já está com o lançamento aí encaminhado, Graças a você já Deus. gravou, né, muitas aulas, estamos aí Não, bastante a estudo, ponto de lançar. bastante pesquisa, tem soluções de consulta, tem casos práticos para a gente fazer aplicação, a teoria de uma maneira assim mais acessível, sempre tentando conciliar o que tem de teórico com aquela aplicação prática, né? Tentando traduzir numa linguagem que seja acessível para todo mundo. Então, são 7 módulos que o curso tem, cada módulo daí dividido em aulas, alguns módulos com mais aulas, dependendo do conteúdo, né, da divisão que nós fizemos, outras têm menos, e nós fizemos divisões, assim, aulas mais curtas para não serem cansativas, porque aí você pode assistir, hoje já deu, hoje eu só estou podendo estudar isso. Você para, dia seguinte você vai e continua uma outra aula. Então, você não tem que ficar procurando ali onde é que eu parei, contando minutinhos. Assista aquela aula. Algumas aulas de 40 minutos, outras 30, 20, é bem variável. Porque nós fizemos por divisão de tópicos mesmo para poder tratar. Algumas coisas mais complicadinhas, mas todas elas, Thaís, começando assim, numa coisa mais básica e vai crescendinho, né, até chegar em casos mais polêmicos em relação ao lucro real. Então, eu vejo ali como uma baita de uma possibilidade, uma oportunidade de quem tem dúvida, de quem tem medo, começa agora, gente. Porque é, assim, um curso de uma forma facilitada que qualquer pessoa, de qualquer área, não precisa nem ser contador, pode ser, por exemplo, um advogado tributarista que queira entender mais. Eu sempre tive um pavor de aprender o que é uma adição, uma exclusão. Gente, ali é explicado de uma maneira assim, bem esmiuçada, bem tranquila, com bastante exemplo. Nossa, estou apaixonada pelo curso. Está sendo muito legal. E principalmente porque eu estou cercada de ótimos profissionais aí, não sou só eu que estou fazendo, né? Tem toda uma supervisão, tem o compartilhamento com toda uma equipe que ajuda muito nisso. Então, é fora de série. São profissionais habilitados. Perfeito, Lúcia. Enfim, ninguém melhor para falar do que a própria professora, do que a própria instrutora e consultora ali. E o que isso tem a ver com o Reut Bank, né? O que o Reut Learning tem a ver com o Reut Bank? Justamente tudo, né? Justamente essa insegurança de, olha, eu quero ir para o lucro real, eu conheço muita empresa, eu tenho aqui
50 analistas que eu preciso adaptar para esse regime, como eu posso fazer isso, né, para ficar preparado para trabalhar com uma ferramenta com inteligência artificial que absorve históricos. Então, foi analisando essa insegurança mesmo, essa demanda de mercado que a gente lançou o produto. Então, o Reut Bank e o Reut Learning estão ali, um ajudando o outro realmente, para a gente fazer o cenário da contabilidade cada vez mais especializado, cada vez mais tecnológico, com um potencial cada vez maior de valorização do trabalho do contador, do trabalho da empresa de contabilidade, do setor de contabilidade de empresa, né, das empresas médias, grandes e pequenas, inclusive, através do conteúdo de ponta, que inclusive você traz para a gente. E eu achei muito legal que até com todos os meninos, as meninas, mas é mais meninos, né, que estão trabalhando em toda essa parte da tecnologia, que ano passado foi dado um treinamento para eles até sobre sistema tributário nacional. E aí era para falar, o Lucas, né, o nosso CEO, tinha pedido um curso que seria assim mais restrito, poucas horas. No fim, comecei a fazer o curso com os rapazes lá e eles iam perguntando, mostrando interesse e o curso foi aumentando. Então, foi muito legal essa integração também de linguagens, né, de poder passar esse ambiente mais jurídico, mas uma linguagem acessível, que eles puderam ter uma visão e dizer, puxa, realmente a tributação no país é uma coisa complexa e vamos estruturar aqui. E fizeram de uma maneira que transforma mesmo numa forma mais facilitada para poder aprender. Muito legal. Foi assim uma experiência bem legal. Que legal, né, Lúcia? A gente vê hoje o profissional da tecnologia buscando muito entendimento técnico das mais diversas áreas do saber, contabilidade, tributação, né? E a área jurídica é uma delas, como você mesmo citou. Então, eu acho até importante frisar aqui, a gente precisa aprender, precisa melhorar a parte técnica em relação aos regimes tributários, etc. Mas não vamos esquecer da tecnologia, né? Se os profissionais da tecnologia hoje estão se interessando tanto pelas outras, né, áreas do saber para transformar tudo em solução, por que não, né, os profissionais técnicos não se adaptarem às linguagens tecnológicas, trazer o seu conhecimento para ferramentas que melhoram a vida de todos, né? Então, fica aí uma reflexão importante. Com certeza, tudo para facilitar, né? É uma integração, realmente. Ó, o Ledson Henrique, ele fala aqui que ele tem uma dúvida sobre a compatibilidade do Reut Bank e os demais bancos e softwares, como também a possibilidade de ser extraído indicadores a serem expostos numa aplicação de BI, também é possível? Edson, né? Edson, Oi? Ledson. Ledson. Uhum. A gente tem, durante toda aquela esteira, né, dados que são processados ali, né, quantitativos, monetários ali, volumétricos, todos esses dados, eles podem ser exportados, né, para uma ferramenta de BI, por exemplo. No nosso roadmap do Bank, a gente traz um pouco mais para frente dashboards diferenciados em relação a informações estratégicas, mas no momento a nossa esteira ela já vem com o seu dashboard operacional, digamos assim, analisando, né, quantas notas, qual o volume, né, financeiro dessas notas que entraram ali, tudo que a gente tem de informação dá para cruzar e trazer para o usuário, para quem está visualizando, para o gestor. E aí a outra pergunta era em relação à integração com bancos, integração com outros RPs. Os RPs a gente acabou falando. Em relação aos bancos, nós temos alguns fluxos definidos já. Nesse momento, o fluxo de pagamentos é feito através de uma integração com o fintech ali no final do processo, né, onde existe uma conta digital que a empresa tem um saldo e vai realizando os pagamentos, mas a gente tem uma proximidade aí com o Open Banking, com o Pix, de 2 meses, né? O lançamento dele foi adiantado para outubro, se eu não me engano, e isso facilita muito os fluxos de transação financeira, né, entre bancos dentro do próprio Reut Bank. Então, nesse momento, através de uma conta digital,
e um pouquinho mais para frente nossa vida melhora muito com o Open Banking, né? Com o Pix que está vindo aí. Eu acho que isso responde a pergunta, inclusive. E a última perguntinha, Thaís, que nós já estamos quase finalizando aqui. A Rejânia, ela diz assim: tenho percebido que todas as rotinas robóticas, a inteligência artificial, vem focando sempre em grandes fluxos empresariais. Há algo no mercado voltado aos pequenos? Então, Lúcia, nós temos várias ferramentas tecnológicas, né, que atendem pequenas empresas, médias empresas, melhorando o fluxo, com checagens, nós temos boas ferramentas. Então, o Reut Bank, ele vem olhando para esse público maior, porque é um público que realmente precisa de algo robusto, com muita aplicação de inteligência artificial e que não existia ainda. Então, existem outras ferramentas. A gente vê um futuro aí em que o Redbank ele acaba se aplicando para todo tipo de empresa, porque a tendência da exigibilidade ali nos lançamentos, ela cresce, né? A cada momento, a cada nova tecnologia que o próprio governo lança para nos controlar, né? Fiscalmente, tributariamente, digamos assim. Então, a tendência dessa análise estrita é só subir. Existem, sim, ferramentas para pequenas empresas, mas o Reut Bank hoje foca em médias e grandes. Maravilha. Thaís, só posso te agradecer muito pela tua gentileza. Eu sei que você está também correndo aí, que está cheia de serviço para fazer, mas muito obrigada pela tua gentileza de poder participar, de esclarecer mais sobre os produtos todos, né? Fazer o pessoal conhecer um pouco mais aí da Reut. Então, parabéns pela tua apresentação. Lembrando também as pessoas agora, deixa eu falar, né, que nós vamos compartilhar aqui as lives. Nas quartas-feiras, a Thaís vai estar aqui apresentando, porque ela